Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Estou empolgado para dividir esta receita com vocês. Eu estava querendo postar este vídeo há um tempo, porque muitos de vocês continuam pedindo por ele. Então aqui está. É a receita definitiva para bolo de chocolate. Agora, este bolo não é adequado para empilhar com creme de manteiga, mas é perfeito para uma sobremesa ou um lanche da tarde. Também é sem farinha, então é adequado para aqueles que são sem glúten também. A principal razão pela qual este bolo é tão delicioso é porque usamos chocolate de verdade. Então, o sabor do chocolate vem do ingrediente real, em vez de apenas cacau em pó. Então, o que vou começar é derretendo manteiga e chocolate juntos. Como em qualquer receita, recomendo usar chocolate de alta qualidade, pois é o que você vai degustar. Derreta a manteiga e o chocolate juntos até estarem incorporados e não muito quentes, para não queimar o chocolate. Estou fazendo isso em uma panela com água, mas é possível no micro-ondas também. E com a mágica do vídeo, está completamente derretido. E pode ver que não restaram pedaços de chocolate ou manteiga. Como ainda está um pouco quente, não quero adicionar nenhum ingrediente neste momento, então vou deixá-lo de lado enquanto preparo a forma para o bolo. Para esta receita, estou usando uma forma solta de 8 polegadas. Funciona em uma forma normal, no entanto, a base solta torna um pouco mais fácil de desenformar. E como sempre, vou forrá-la corretamente. Então aqui eu tenho um pouco de óleo que vou espalhar no fundo e nas laterais da forma para colar um pouco de papel manteiga. E agora vou preparar o papel. Então, para cortar um círculo perfeito, como visto em outros vídeos meus, cortarei um quadrado de papel de aproximadamente 20 centímetros do mesmo tamanho da forma. Após ter o quadrado com a mesma largura da forma, dobrarei esse quadrado 2 vezes ao meio. E então dobrar isso em um triângulo, mantendo o ponto onde o papel está fechado, então não os lados abertos. E dobrá-lo mais uma vez para um triângulo ainda mais estreito. E corte este triângulo com o mesmo comprimento do raio da lata. E quando eu abro o papel, um círculo perfeito foi criado e eu posso colocá-lo diretamente no fundo da lata. Então eu vou pegar algumas tiras de papel e colocá-las ao redor do lado da lata. Quero ter certeza de que esta lata está completamente forrada antes de assar o bolo, porque não quero que o bolo grude na lata. Esta é minha regra principal para assar qualquer bolo. Confirme que sua lata está bem forrada. Então, logo antes de começar a criar a massa do bolo, preciso separar meus ovos. Então, eu mencionei que esse bolo não tem farinha. Então, para esta receita, os ovos são separados e é a clara do ovo que vou bater separadamente, o que dará ao bolo o ar e a estrutura de proteína para se manter unido. E vou recolher a clara em uma tigela de batedeira e manter as gemas em uma tigela separada, porque elas também entram na receita. Então, o chocolate e a manteiga já não estão mais quentes. Então vou começar adicionando um pouco de açúcar mascavo claro e misturar até que esteja completamente incorporado. E então adicione as gemas de ovo e misture com uma espátula, ou você pode usar um batedor neste ponto, se quiser. Meu toque pessoal neste bolo é incluir raspas de laranja. Isso fica totalmente a seu critério. Isso não muda nada na receita, além do sabor. Eu amo o sabor de chocolate com laranja, então eu sempre colocaria laranja em qualquer coisa com chocolate que eu estou fazendo, seja outro tipo de bolo de chocolate, brownies ou biscoitos. Se algumas pessoas não apreciam essa combinação de sabores, você pode simplesmente excluí-la. Preciso preparar minhas claras agora. Então vou colocar a tigela da batedeira na batedeira com um batedor e ligar na velocidade alta e bater por cerca de 3 a 4 minutos, até formar um merengue espesso e fofo. Atenção! Se suas claras começarem a parecer separadas, é sinal de que foram batidas demais. Então você quer parar o batedor assim que ele atingir um pico firme como este. Vou tirar o excesso do batedor na tigela e as claras estão prontas para adicionar a mistura de chocolate. Se eu fosse colocar todas de uma vez, seria realmente difícil misturar a massa de maneira uniforme. Então vou fazer isso em etapas. Vou adicionar cerca de 1/3 das claras em neve e misturá-las cuidadosamente. Então, devido à falta de farinha nesta receita, as claras em neve batidas são o que dão a este bolo o volume e a estrutura necessários. Misturando cuidadosamente até que toda a clara em neve esteja incorporada antes de adicionar a segunda porção. Então, metade das claras restantes. E novamente, misture até que toda a mistura esteja suavemente incorporada. E então, finalmente, a última quantidade das claras em neve e misture isso. Um bom sinal de que a massa está totalmente misturada é que você não consegue ver nenhuma faixa marrom mais clara nela. Logo, se a massa estiver marrom, está bem misturada. E agora é hora de encher a forma, mas com esta receita, na verdade, vamos assar em 2 etapas.
Então vou encher a forma apenas com metade da massa. O motivo disso é porque é um bolo bastante pesado e denso. Se toda a massa estivesse cozinhando ao mesmo tempo, o exterior do bolo ficaria muito cozido antes do interior. Então vamos guardar o resto da mistura na tigela até que essa primeira camada tenha cozido. Então eu pré-aqueci meu forno a 175 graus Celsius e vou assar essa camada por 30 a 35 minutos até que as bordas externas estejam firmes. Logo, quando essa camada assar, tocar a parte externa do bolo e sentir firmeza indica que está pronta. Não importa se o interior ainda está macio, porque vamos cozinhar novamente. Agora vou pegar a tigela da massa restante. Agora pode ficar mais duro, principalmente se estiver em ambiente frio. Só misture rápido antes de adicionar a forma. Isso facilitará na hora de despejar. Mais uma vez, espalhe com a minha espátula para garantir que está uniforme. E então isso volta para o forno por mais 30 a 35 minutos. Você está procurando a mesma coisa novamente quando as bordas estão claras. Então este é o bolo totalmente assado. A primeira camada, assada primeiro, será um pouco mais mastigável que a de cima. Mas quando eu aperto em volta das bordas, está totalmente firme e se algo volta. Novamente, não se preocupe se o meio parecer macio, isso contribuirá para a consistência pegajosa do bolo. Por mais tentador que seja, esse bolo precisa esfriar completamente. E coloque na geladeira antes de tentar desenformá-lo. Devido à falta de farinha, é um bolo mais delicado. Por isso, eu não recomendaria empilhar este bolo também, porque ele não tem muita estrutura. Então, precisa do frio da geladeira para firmar o chocolate, a manteiga e os ovos para facilitar a retirada da forma e servir. Uma vez totalmente firme, é fácil retirar da forma. Então eu posso simplesmente deslizá-lo para fora do fundo e remover o papel e agora está pronto para servir. Eu tinha um pouco do meu molho de caramelo na geladeira, então decidi decorá-lo com isso. Mas a beleza deste bolo é que ele é tão denso e delicioso que não precisa de muita decoração por cima. O sabor e o gosto falam por si só. E eu também tenho alguns segmentos de laranja secos, que significam o sabor que escolhi para o meio. Mas, sinceramente, uma camada de açúcar de confeiteiro basta. E esse é o bolo finalizado. Então, obviamente, vou mostrar como é uma fatia por dentro. Novamente, isso é mais fácil após o bolo estar pronto. Você pode ver o quão pegajoso ele é. Quando eu sirvo isso para as pessoas, elas realmente dizem que este é o melhor bolo de chocolate que já comeram. Não é uma esponja tradicional, mas faz uma sobremesa incrivelmente deliciosa. Eu até recomendo aquecer uma fatia no micro-ondas e servir com sorvete, porque o calor do chocolate é tão reconfortante e delicioso. E como de costume, se você experimentar, me diga como foi. E por favor, me marque no Instagram em Georgia's Cakes. Espero que tenha gostado desta receita básica. Fique ligado para mais tutoriais.